Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. João Paulo Lopes, nefrologista. Estamos aqui falando de uma série de assuntos. Um deles, que a gente sempre tem, a gente depois de um certo tempo, com TV, internet, informação está à disposição. Mesmo assim, o índice de desinformação é gigantesco. Muitas vezes, quando você vai no médico clínico, ele diz o seguinte: olha, eu quero fazer uma bateria de exames, pedir seu hemograma e sai um número grande. A gente meio que não dá tanto valor a esse hemograma. É errado, não é? Na verdade, quando você vai realizar um check-up, que as pessoas costumam dizer, alguns vão de forma preventiva, outros já vão quando estão sentindo alguma coisa. Mas quando você vai realizar um check-up, que são realizados, eu costumo fazer alguns check-ups com os meus pacientes, eu faço um check-up em mim mesmo e em alguns familiares meus. É interessante que você não necessita tanto os exames, tá? Os exames básicos, o hemograma, a função renal, a função hepática, são fundamentais. Tem que se dar valor, porque na verdade, você tocou num ponto importante, não dar valor ao hemograma, a anemia, ela pode sim ser um sintoma de doença renal crônica. A anemia pode ser uma série de doenças que esse paciente pode estar tendo. E às vezes não se dá valor a um determinado exame, faz esse exame, mas deixa para lá, não retorna ao médico. Isso a gente pega muito. E a gente pega muito no nosso ambulatório, a gente vê pacientes que, doutor, desculpa, eu esqueci, não tive tempo, fui trabalhar, 4 meses depois retorno ao consultório. Exames que já estão atrasados, com alguma alteração, nós solicitamos novos exames, às vezes de urgência, e esses pacientes estão com algum comprometimento. Então, alguns nomes, a gente tem falado isso no primeiro bloco, como tipo, o ácido úrico alto. Você faz isso, não, isso daqui não. Se fosse triglicerídeo, se fosse um colesterol, mas ácido úrico não, isso daí eu não vou dar valor. O que é que acontece com a pessoa que não leva em consideração o ácido úrico alto? Vamos lá, o ácido úrico, ele é fruto do metabolismo das carnes, das proteínas, tá? Nós comemos proteínas, ovos, carnes e etc, frango, peixe, e aí ele é transformado em fase final em ácido úrico. Esse ácido úrico ele tem que ter um nível no sangue, esse nível tem que ser baixo. Quando o ácido úrico está elevado, seja ele por inúmeras causas, até pelo excesso, a má alimentação, aquelas pessoas que gostam muito de churrasco aos finais de semana. Eu ia dizer, uma pessoa que já garante o churrasco toda semana, ele vai tomar uma cervejinha e um churrasco. Pronto. Então o ácido úrico elevado, ele vai causar uma série de danos no organismo. Tá? Tem uma doença muito conhecida, como a gente estava conversando aqui, a gota. A gota é uma doença que se manifesta com o acúmulo do ácido úrico, tá? Em determinadas partes do corpo, que causa muita dor. Tá? Em que determinadas partes? Nos pés, região do tornozelo, região do hálux, vulgarmente o dedão do pé, tá? Nos cotovelos, isso costuma ir nos vasos sanguíneos. Saiu um trabalho agora de 2016, um trabalho internacional, relatando como a elevação do ácido úrico nesses pacientes um risco independente para doenças cardiovasculares. Há um ponto de um infarto, por exemplo? Há um ponto de um infarto agudo do miocárdio, há um ponto de um paciente com ácido úrico ter a possibilidade de adquirir a diabetes mellitus, que é uma doença importante, a hipertensão arterial. O ácido úrico, em estado de elevação no sangue, ele causa dano nos vasos sanguíneos. Então, todas as doenças que tiverem comprometimento vascular, vai ter sim um prejuízo maior devido ao ácido úrico elevado. Seguindo esse raciocínio, a carne vermelha, mesmo para quem não tem uma doença, ela deve ser, vamos dizer, consumida de forma adequada ao longo da semana? Perfeito, o seu ponto é importante. A carne vermelha, como qualquer alimento, os colegas nutricionistas, eles relatam, os nutrologistas relatam que a nossa alimentação deve ser balanceada. Eu não devo comer carne vermelha os 7 dias na semana. Eu devo fazer um balanceamento de substâncias proteicas. Culturalmente, o Brasil, ele bota a carne vermelha praticamente todos os dias. Você tem uma população de 38%, isso é um trabalho do ano passado, relatando que as pessoas comem carne com gordura. 38% da população come carne com gordura. Porque, na verdade, você tem uma carne magra, que ela, às vezes, até as condições sociais, você consegue adquirir uma carne de uma qualidade melhor, com a carne magra sem gorduras. As carnes com gorduras, elas costumam ser mais baratas. Então, assim, você enquadra uma população que come excesso de carne de forma desgovernada, e aí você tem um paciente que
se alimentando de carne e excesso de proteínas, porque não é só a carne vermelha. Carne vermelha, o paciente, o indivíduo ele necessita de 0,8 a 1,2 gramas por quilo peso. Uma pessoa com 70 quilos deve ingerir mais ou menos 70 gramas de proteínas. Essas proteínas são carnes, Mas ovos... assim, para ser claro, um bife pode ter 70 gramas de proteína? Pode. Mas aí você recomendação... acabou com a pessoa que vai no McDonald's da vida. É. Essa pessoa já acabou com a cota dela no primeiro sanduíche. Exatamente. O McDonald's é uma situação meio complicada, porque ele é hipercalórico e ele tem uma baixa qualidade nutricional. Um sanduíche do McDonald's chega em torno de 1.500 calorias. Com papelão e tudo, né? É complicado, uma situação bem complicada. E aí a gente dá orientação para o leigo, para o nosso paciente. A gente dá uma orientação básica que ele vai levar para casa. Você deve ingerir um bife do tamanho da palma da sua mão, sem os dedos, lógico, certo. da palma da sua mão. Só da palma. Só da palma. Então você deve ingerir um bife que pode ser de peixe, que pode ser de carne vermelha, que pode ser de frango. Mas aí os médicos e nefrologistas não estão passando também na porta de um restaurante com o pessoal da construção civil, né? É complicado, né? Aí você vê uma população que não falta um pouco de informação e aí eles abusam um pouco, né? Porque eu imagino, exemplo, você tem um bife desse por dia. Isso. Por dia. Você tem o almoço, tem quem bote isso num jantar, tem que comer um passaporte, Exatamente. tem que comer um hambúrguer durante... Que acrescenta o ovo. Porque proteína não é só carne, a gente tem proteína no ovo, no queijo, Se nós formos falar do dia normal, exemplo, em Alagoas, um dos sanduíches tradicionais que você tem, não vou falar nem do X-tudo, né? Mas você tem um minuano, que é um sanduíche comum. Exatamente. Muito conhecido. Ele tem presunto, Isso. ovo, salsicha e hambúrguer. Salsicha e hambúrguer. Exatamente. Alguns colocam até frango, né? Nesse caso aqui já Exatamente. Cota da semana, né? Cota da semana, exatamente. É uma situação meio complicada porque é como você fala. O que está se promovendo em medicina e saúde do indivíduo é hábitos saudáveis. O Dia Mundial do Rim, que foi dia 9 de março agora, ele faz uma campanha que é estilo de vida saudável, rins saudáveis. Então, assim, se você tem uma alimentação balanceada, não é para comer o sanduíche, não é assim. Mas deixa ele para o final de semana, não transforme isso num hábito. Popularmente está chamando de dia do lixo, não? O dia do lixo tem uma série de situações. O que eu costumo... Eu conheço uma pessoa que ela passa segunda-feira, familiar, ele passa segunda até sábado, perfeito. É uma saladinha, um frango, um arroz, ele faz... tudo que está na regra. Quando chega, ele é capaz de ir para o hospital de congestão, de tanta comida. O abuso também naquele momento pontual, ele pode destruir toda a sua construção semanal. Então, assim, sanduíches, eles não devem ser uma prática habitual. Eu conheço pessoas que se alimentam de sanduíche muitas vezes por semana. Ele deve ser uma prática esporádica, assim, uma vez a cada 15 dias, porque isso é uma questão de hábito. Porque é gostoso. Os alimentos que são ricos em carboidratos, que são ricos em gorduras, eles são saborosos. Isso é uma questão que vem de nossos ancestrais. E além dessa questão de proteína, tem muito molho. Os molhos também podem ser Você toca num ponto importante porque os molhos escondem uma coisa chamada sódio. Eu vou dar um exemplo, os molhos que estão na culinária japonesa. O cara shoyu vai comer um arroz com salmão e está achando que fez tudo certo. Exatamente. O molho shoyu tem em torno de 1,5 gramas a cada 10 ml de molho. Então você está ali ingerindo, quando você abusa, em torno de 8 gramas numa refeição. Você imagina teu rim trabalhando com 8 gramas, para a gente fazer uma simbologia, são 2 tampas de caneta Bic, cheias de sal, naquele momento. Mas aí vamos pensar da seguinte maneira. Me alimentei mal ao longo da minha vida, fui a todos os churrascos possíveis, bebi tudo que podia, adquiri gota. O que é que eu faço para reverter? A reversão da gota, ela é primeiro dietética. Eu tenho que mudar meus hábitos de alimentação. Segundo, eu tenho que tirar algumas coisas do dia a dia. Bebida alcoólica é uma delas. A bebida alcoólica desidrata e o paciente desidratado, ele aumenta a concentração de ácido úrico. Qualquer bebida alcoólica? Qualquer bebida alcoólica. Tem algumas piores?
Tem as destiladas, o uísque, por exemplo, tem 40%, 38%, 40% de álcool, ela vai causar uma desidratação. Como eu falei aqui, cada litro de uísque ingerido, ele necessita em média de 8 litros de água para fazer essa hidratação. Cerveja desidrata? Cerveja desidrata, tem 4,7%, 4,8% de álcool. Não adianta gelar, porque eu acredito que o uísque ainda dá para tomar com água, mas cerveja tomar com água... Qual é o problema? O problema é que se cria um ciclo. Você toma cerveja, desidrata, tem sede, tem necessidade de tomar mais cerveja. Essa é a mesma coisa dos refrigerantes à base de cola. Ricos em sal, ricos em sódio, eu tomo aquele copo, daqui a pouco eu tenho vontade, eu tenho sede, por causa do sódio, e aí eu quero tomar mais o refrigerante. E aí eu fico num ciclo vicioso. E é saboroso. A gente tem ouvido muito isso, dizer assim, olha... A melhor alimentação que você vai ter é uma salada, peixe ou frango. Eu como 7 dias peixe, tá tudo certo? Nem 8 nem 80. Eu acho que eu dividiria e colocaria outros alimentos, porque o organismo ele precisa de aminoácidos essenciais, aminoácidos que só são captados em determinados alimentos. Eu fazia o balanceamento nesses 7 dias. 2 dias de peixe, porque é rico em ômega 3 e alguns minerais, como magnésio. Eu colocaria 2 dias de frango ou 3 dias de frango, colocaria 2 dias de carne. Fazia uma carga proteica semanal balanceada. Falando nisso, você geralmente, culturalmente também se começou a dizer, é o falso magro, é o falso gordo. E nesse sentido aí, você não está sempre relacionado ao gordo típico, ao obeso típico. Há uma preocupação, inclusive, para aquele magrinho, né? Perfeito. O grande perigo, primeiro a gente tem que eliminar um senso comum do raciocínio nosso aqui. O magrinho, ele tem risco cardiovascular. O magrinho, ele pode infartar. Existe a gordura que nós vemos, existe a gordura que está nos nossos órgãos, que a gente chama de gordura visceral. A gordura visceral aumentada, como no fígado, como no coração, mesmo naquele magrinho que fala assim, eu como de tudo, nada me faz mal e eu estou magro. Só que aquela gordura ela é armazenada nos órgãos, no coração, nos rins e no fígado. Isso, você não é tão raro ver um paciente magro que está infartando. É tanto que existem trabalhos científicos que foram feitos exames de imagem e aqueles pacientes magros tinham gordura nos órgãos e aqueles pacientes com gordura nos órgãos magros eles infartavam, eles tinham pressão alta. Tinham problemas nos rins? Tinham problemas renais, tinham diabetes. Então, o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o que dá a nossa característica de sobrepeso ou não, se a gente está com excesso, ele é muito relativo, ele tem algumas limitações técnicas. Então, não estou orientando todo mundo a ficar gordinho, mas... Até porque tem pessoas que eu vejo, que, por exemplo, elas são altas, e tem muito músculo. Perfeito, o seu raciocínio é muito pontual, eu converso isso com os meus alunos na faculdade. O IMC ele tem variações. Um paciente que é alto, ele vai ter influência, porque é massa corporal, que é a massa, nosso peso, sobre a altura ao quadrado. Então, pacientes altos vão interferir no IMC. Pacientes fortes e de uma massa muscular elevada também vai ter interferência. O que a gente tem que avaliar é o índice de gordura desse paciente. Então, você pega um magrinho, como você falou aí, se ele não tiver hábitos de vida saudável, prática de atividade física regular e uma alimentação balanceada, sem excesso de sal, excesso de bebida alcoólica e medicamentos, fazendo um resumão, esse paciente vai ter o risco do gordinho da mesma forma. A gente vai para mais um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta curta aqui para a gente encerrar esse bloco. O que é pior, o sedentarismo ou a má alimentação? Os dois. A gente volta já. Estou aqui com o Dr. João Paulo Lopes, nefrologista. O ponto de vista volta em instantes.